A pergunta de hoje é sobre a possibilidade de conciliar a ciência com a fé. Muitas vezes as pessoas dizem que aquilo que pertence à fé é contrário à ciência. Quer dizer que haveria uma oposição entre ciência e fé. Mas isso não é verdade. É perfeitamente possível uma conciliação da ciência com a fé. A fé é apenas uma maneira de você interpretar a realidade sobre Deus, o mundo de Deus, a realidade sobrenatural. A ciência não cuida da realidade sobrenatural. A ciência cuida do mundo natural, do mundo material, daquilo que é possível medir, daquilo que é possível tocar, né? Daquilo que tem observável. Essa é a diferença entre a ciência e a fé. A fé lida com o invisível, mas não há uma contradição entre a ciência e a fé. São maneiras diferentes de você lidar com a realidade. Mesmo na vida normal, nós usamos a fé. Eu uso a fé, por exemplo, quando eu caso com alguém, né? Porque eu não sei como vai ser o futuro. Eu estou dando um passo de fé, eu estou acreditando que vai dar certo, estou acreditando que vai ter um bom futuro. Eu uso a fé quando eu faço um negócio. Eu não sei se o negócio vai ser bom para mim, eu acredito que vai ser bom para mim. Por isso eu faço negócio, mas eu não estou vendo o futuro. Eu dou um passo de fé. Eu uso a fé quando eu acredito em alguém que me conta uma história. Eu uso a fé quando eu faço uma sociedade com alguém. Porque eu não sei se no futuro vai dar certo, mas eu dou um passo de fé. Eu acredito que vai dar certo por conta das coisas que eu já sei sobre aquela pessoa, sobre a realidade, pela experiência passada. Eu tenho alguns dados que me permitem fazer uma avaliação de que no futuro as coisas vão dar certo, mas eu não tenho como saber com certeza. A ciência trabalha com uma avaliação segura, testada, observada. A ciência observa, testa para chegar a uma conclusão. E eu não tenho como testar as coisas que ainda vão acontecer. Não tenho como testar o futuro, né? Então, com essas coisas eu lido com a fé. A fé é uma forma de eu acreditar naquilo que não é visível, aquilo que não é material, aquilo que não é observável ainda, né? É dessa maneira que eu acredito em Deus. A ciência não. A ciência, para chegar a uma conclusão que uma vacina, por exemplo, é eficaz ou não é eficaz, ela realiza uma série de observações, de pesquisas e testes para chegar a uma conclusão de que aquela vacina tem tal e tal porcentagem de eficácia para combater um certo vírus ou uma certa enfermidade. A ciência trabalha com teste, com observação, método de observação, de teste, de pesquisa, para chegar a uma conclusão. É uma forma diferente de conhecer a realidade. A fé já é uma outra maneira de eu lidar com aquilo que eu não posso observar, mas eu preciso tomar uma decisão. Eu não posso observar se Deus existe visivelmente. Eu não vejo Deus. Eu não vejo a realidade sobrenatural. Mas eu tenho uma série de dados que me permitem acreditar que Deus é vivo, que Deus existe. Eu tenho a natureza, eu tenho a criação, eu tenho a ordem das coisas. É inexplicável compreender como é que todas essas coisas aconteceram se eu não conceber a existência de um Criador. Quando eu concebo a existência de um Criador, tudo ganha sentido, significado, lógica. Então é possível a fé não é um salto no escuro. A fé é uma conclusão perfeitamente razoável a partir dos dados que eu tenho. E depois que eu dou esse passo de fé, eu experimento Deus. É impossível você experimentar Deus sem um ato de fé. O ato de fé é aquela disposição de acreditar. E depois que eu acredito e obedeço aquilo que a palavra de Deus fala, eu experimento na minha vida que aquilo é verdade,
aquilo é bom. Então, ciência e fé não são realidades ou formas de conhecer a realidade contraditórias entre si, mas são formas complementares, através das quais eu cresço mais e mais no conhecimento e uma pode confirmar a outra. A ciência confirma a minha fé e a minha fé me ajuda, né? Ajuda a ciência. A fé tem um aspecto de auxílio para a ciência, porque mesmo o cientista, ele tem que crer que a hipótese dele é verdadeira antes dele partir para o aspecto do teste, da observação. Tudo começa com um ato de fé. Aí ele vai observar, ele vai testar. São, na verdade, realidades, formas de lidar com a realidade complementares entre si, e uma auxilia a outra. Pense e creia.